Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, queridos, nós agora, a partir dessa aula, nós vamos entrar numa nova etapa histórica que vocês devem conhecer pela história, mas nós vamos realçar, enfatizar alguns aspectos que para nós são muito importantes, né? Nós vamos começar a falar da filosofia na Idade Média. Mas antes de nós começarmos a falar da Idade Média, nós vamos falar sobre um acontecimento que vai transformar toda a forma de pensar e de viver, tanto na Europa como uma parte da Ásia e o norte da África, que é a irrupção do cristianismo. O cristianismo, ele vai trazer elementos novos, muito importantes na forma das pessoas se considerarem a si mesmas, as suas relações com o mundo, com os seus semelhantes e, inclusive, com o transcendente. Aqui, para nós, é muito interessante, muito importante enfatizar o seguinte: a escravidão foi considerada algo normal durante muitos e muitos séculos. Sempre se considerou que alguns eram melhores e outros piores, uns superiores e outros inferiores, que haveria, então, uma desigualdade natural entre os homens. Aristóteles, ele vai falar que existem pessoas que são escravos por natureza, porque a escravidão por dívida e a escravidão por espólio de guerra era algo comum. Mas ele vai dizer que há aqueles que nascem com alma de escravo. Mas com a irrupção do cristianismo, nós vamos ter um elemento que se chama fraternidade. O que quer dizer fraternidade? Fraternidade quer dizer ser irmão. Mas peraí, irmão? Como irmão? Irmão é quem é da mesma família, é parente. Os parentes podem ser irmãos. Pode existir fraternidade entre pessoas da mesma família, entre parentes. Mas como haver fraternidade em pessoas que não são da mesma família, que são de classes diferentes, que são de nações diferentes, que são de raças diferentes? Acontece que a pessoa central, né, o personagem central do cristianismo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem dizer que Deus é Pai. Deus é Pai. Bom, não é esse ou aquele outro Deus que tem os seus filhos. E às vezes há os semideuses que são filhos de deuses com humanos. Não. Há um Deus absoluto que não tem relação nenhuma com aqueles deuses, nem da mitologia grega, nem da mitologia romana. E este Deus, que ele é absolutamente outro, não tem características humanas. Esse Deus, ele é Pai, Pai de todos os homens, de todos. Não é desse ou daquele, não é só dos judeus, mas é de todos. Se ele é Pai, os filhos do mesmo Pai, o que são? São irmãos. Bom, isso vai bagunçar muita coisa na cabeça das pessoas. Os Atos dos Apóstolos narram que
entre os cristãos não havia necessitados, que eles tinham tudo em comum. Eles depositavam os seus bens aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam conforme as suas necessidades. Então, o cristianismo chega no Império Romano dessa forma, trazendo uma mensagem nova, inédita na história. E vamos ver como é que isso vai abalar tanto as estruturas políticas, as estruturas econômicas e também o pensamento filosófico. É de se notar que o cristianismo ele começa a penetrar no Império Romano pelas bordas, pela periferia, e principalmente pela periferia enquanto classes sociais. Os primeiros cristãos são servos, escravos. É muito, muito lentamente que as classes superiores vão se tornando, vão se convertendo ao cristianismo. Nossa aula não é de história, não podemos ficar muito tempo narrando essas características aqui, mas é importante notar que, nos primeiros séculos, a fama dos cristãos entre os filósofos, entre os pensadores, entre os intelectuais, não era nada boa. Porque as notícias que chegavam até eles eram horríveis, horríveis. Há escritos, né, de intelectuais da época que dizem que, nossa, cristão é coisa de gente baixa, cristianismo é coisa da ralé. Eles comem criança, eles fazem cerimônias em que eles comem carne humana, eles bebem sangue humano, que era assim como a celebração eucarística ela era transmitida de boca em boca e chegava aos ouvidos dos intelectuais da época. Então, demorou muito tempo para os primeiros intelectuais, os primeiros pensadores, conhecerem o cristianismo, e à medida que iam conhecendo o cristianismo, foram se convertendo ao cristianismo. O primeiro filósofo a se converter ao cristianismo foi São Justino. E esses primeiros filósofos, eles formam um grupo que na história da filosofia nós chamamos de patrística. Nós não vamos estudar os pensamentos deles, porque é muita coisa. Nós vamos dar um salto histórico e vamos estudar já de cara o maior deles e um dos maiores pensadores cristãos da história, que é Agostinho de Hipona. Depois nós vamos dar um outro grande salto, estudar um outro grande filósofo medieval, que é Tomás de Aquino. Então, nos preparemos para essa nossa nova fase medieval da história, e vamos estudar esses filósofos que impactaram tanto. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar a estudar filosofia medieval. Então, é o surgimento e a expansão do cristianismo que vão marcar para a filosofia esse período que é a filosofia medieval. Então, a religião cristã conformou culturalmente as sociedades medievais europeias, fixando parâmetros que condicionaram os pensamentos, as explicações, os sentimentos e as condutas dos seres humanos em suas relações entre si e com o mundo. Então, um primeiro elemento que nós vemos aí é a questão da igualdade natural relacionado com as diferenças que existem, né, entre as pessoas
no mundo. E o cristianismo virá pregar uma igualdade natural. Como eu dizia para vocês, a paternidade divina nos torna irmãos e nos torna iguais. Só que o homem medieval, ele não vai viver essa igualdade de fato. Por isso, como Hegel vai dizer, o homem medieval é a consciência infeliz. Ele sabe do seu valor, do seu lugar nesse mundo, só que nesse mundo ele não pode viver aquilo a que ele é chamado. Ele não pode viver como um cidadão do céu. Então, para ele, isso daqui, essa terra, a vivência nesse mundo, vai ser o quê? Vai ser uma antessala, uma preparação, um lugar de penitência para poder chegar à sua verdadeira pátria. E a sua verdadeira pátria é o céu, onde lá sim ele vai poder viver como filho de Deus. Bom, há uma outra questão que vai ser fortíssima e que vai levar os filósofos medievais a discutirem, é o problema das relações entre o saber revelado e o saber racional. A relação entre a razão e a fé. Então, nós vamos ver, desde os primeiros filósofos que se convertem ao cristianismo, essa discussão, não é? Para alguns, a razão é mais importante e para outros, a fé é mais importante. Para uns, vem primeiro a razão, depois a fé. Para outros, vem a fé, depois a razão. No contraste entre o conhecimento revelado do cristianismo e o conhecimento racional da filosofia, emerge o dilema: é possível compatibilizar a sabedoria cristã e a sabedoria filosófica? Afinal de contas, o conhecimento revelado, bom, ele por ser revelado, ele não é fruto da nossa razão. Ele foi revelado por quem? Por Deus. Então, ele é absolutamente verdadeiro. Não pode ser questionado pela razão. E esse é um dilema que vai atravessar os séculos. E é aqui que nós entramos na história de Agostinho de Hipona. Então, vocês vão ver o vídeo com a história de Agostinho de Hipona, um pedacinho, né, assim, resumido da sua biografia, para entender um pouquinho mais. E nós vamos falar aqui mais, não vamos falar da biografia dele, mas nós vamos falar do pensamento dele. Então, nas investigações filosóficas agostinianas, temas nucleares da filosofia grega, como a natureza humana, a moral, o conhecimento, são racionalmente examinados em sua confluência com a teologia cristã. Porque há de se observar o seguinte: Agostinho foi primeiro filósofo e depois cristão. Então, ele tinha todo um embasamento filosófico. E qual foi o embasamento filosófico de Agostinho? Por um lado, o neoplatonismo. O que foi o neoplatonismo? Uma corrente inspirada em Agostinho. Agostinho nunca leu Platão. Mas aquela dicotomia corpo-alma, corpo mau, alma boa, alma que tem uma origem divina, o corpo é um receptáculo da alma,
Então, essa dicotomia platônica, ela vai passar para o neoplatonismo, que vai passar para Agostinho. Por outro lado, ele teve uma influência forte do maniqueísmo. Maniqueísmo era uma corrente que vinha de Maniqueu, por isso maniqueísmo, e que entendia que o mundo é uma grande arena de luta entre o bem e o mal. Bem e mal não se confundem. E bem e mal são entidades diferentes, com o mesmo poder. E elas estão em luta nesse mundo. E nós estamos aí, nessa luta. Então, nós podemos, em nós, pode ser que vença o bem ou pode ser que vença o mal. Nós, de certa forma, também somos essa arena de luta. Cada um de nós é essa arena de luta entre o bem e o mal. Então, quando ele vai tratar da natureza humana, da moral, ele vai ter, por um lado, que se debater com o maniqueísmo, não é? Com a questão do mal, o que é o mal, de onde vem o mal, e também ele vai ter essa influência platônica, não é? Sobre a natureza humana. Essa natureza dividida, dicotomizada, corpo, alma. Então, naquela relação que eu dizia para vocês antes, entre razão e fé, como é que ele vai resolver essa questão? A filosofia, para Agostinho, é um meio para melhor pensar, para melhor compreender a fé. Mas a fé não se coloca no lugar da inteligência. A fé incentiva a inteligência. O pensamento é também condição para que exista a fé. Então, a fé sozinha, dizia Agostinho, é cega. A fé exige o conhecimento. A fé exige a pesquisa, a investigação da inteligência. Ele não usava a palavra ciência, porque, assim como nós entendemos hoje ciência, não é a forma como se entendia na época. Mas hoje nós poderíamos dizer isso. Nós não podemos deixar-nos orientar, guiar-nos exclusivamente pela fé, porque senão ela é cega. A fé incentiva a inteligência a procurar, a dar razão dela. É preciso dar razão da sua fé. Não é? Então, hoje, nós, no momento em que nós vivemos, muitas vezes, algumas pessoas se deixam guiar exclusivamente pela fé e deixam de lado a ciência e dizem, eu com a minha fé, eu vou aonde for. Não vai não, diria Agostinho, porque o cego não sabe para onde ir. O que mostra o caminho, que mostra o que é o certo a ser feito, é a inteligência, é a razão. Hoje diríamos a ciência. Olha o que a ciência está dizendo. E não as opiniões, não os achismos. Eu acho isso ou eu acho aquilo, acho que isso é o melhor ou acho que aquilo é. Não. O que a ciência nos diz, o que a inteligência nos diz, o que a razão nos mostra. Porque a fé, ela dá a força, mas ela é cega. Então, ela precisa de ser instruída pela fé, pela razão. A fé precisa que a razão lhe coloque luz no caminho, para que veja por onde está indo e aonde tem que ir.
Agora, por outro lado, o conhecimento também não elimina a fé. Só o conhecimento sozinho, a razão sozinha, ela não chega longe. O conhecimento se torna mais forte, mais poderoso com a fé. Porque o conhecimento, ele é vazio. Ele mostra o caminho, ele diz, é por aqui que se vai, esse é o caminho certo para ir, mas ele não se move. É a fé que nos move. Então, se a fé se torna mais lúcida através da inteligência, a inteligência se torna mais forte com a fé. Então, a fé procura, a inteligência localiza e descobre. Então, para Agostinho, não há uma dicotomia, não há uma guerra, uma disputa entre fé e razão. A razão e a fé se complementam. Uma exige a outra. Elas não podem andar separadas. Deus, nós sabemos, né, seguindo o pensamento de Agostinho, é criador de tudo que existe no tempo. O tempo é a sucessão de eventos, de acontecimentos, não é? A partir de um determinado momento. Só que esse a partir de um determinado momento em que existe o tempo, significa que aquele que criou tudo, criou também o tempo. Então, o tempo começou com a criação. Antes da criação, não existia tempo. E Deus está fora do tempo, pois Deus é eterno. Não há tempo para Deus. Então, pensem, como é que nós calculamos o tempo? Como são calculados os nossos dias? O dia é uma volta completa da Terra em torno do seu eixo. Isso é um dia. E fora da Terra, como é um dia? O que são os nossos anos? É uma volta completa da Terra em torno do Sol. Fora do sistema solar, como é o tempo? Não é isso. O tempo é algo nosso. Deus, ele está fora do tempo. Nós não podemos colocar Deus no nosso tempo. Até não é só pelo fato de Deus estar fora do sistema solar, nós poderíamos falar de galáxias, podemos falar de universo, podemos falar de universos, não é? Mas Deus seria sempre aquele que está fora, fora de tudo, fora do tempo. Sendo eterno, ele não tem um começo, também não tem um fim. Não é só imortal, mas eterno. Não há começo para ele. Então, se não existe tempo para Deus, não existe passado e nem futuro. Ele é imutável e um ser imutável como Deus vive um eterno presente. Para Deus sempre é presente. Então, quando nós falamos em história, o que é história? História é aquilo que os homens fazem no tempo. Então, Deus está fora da história. Se ele está fora da história e fora do tempo, nós podemos pensar que o que hoje é passado, nós entendemos como passado, para Deus é presente. E o que nós entendemos como futuro, para Deus é presente.
Então, a Segunda Guerra Mundial, ela está acontecendo ao mesmo tempo que o que nós estamos vivendo agora. Tudo é sempre presente. Agora vamos tratar de um assunto muito caro para Agostinho, como eu já sinalizava um pouco antes. A questão do mal, ela exigiu que Agostinho se debruçasse sobre esse assunto, repensasse as concepções que ele tinha a esse respeito, que vinham do maniqueísmo, porque ele tinha recebido novas informações que vieram do pensamento cristão. Então, vamos ver como é que ele vai tratar. Comecemos pensando o seguinte: o mal, em Agostinho, é o amor a si mesmo, egoísta. E o bem é o amor por Deus. Toda vez que há uma concentração de egoísmo, nós temos o mal. Quando não há essa concentração de egoísmo, quando o amor se dirige a Deus, nós temos o bem. Porque vamos pensar o seguinte, gente. Deus é amor. Isso é a sua natureza. Deus é amor. É da sua natureza. Deus é o bem. Tudo aquilo que se afasta de Deus, se afasta do bem. Tá bom? Se afastou de Deus, que é o bem, então se afastou do bem. Porque de Deus só vem o bem, porque é da sua natureza. Não adianta nós querermos culpar a Deus das desgraças que já aconteceram na história e que continuam agradecendo. Ah, porque aquela peste foi um castigo de Deus. Você pensou isso muitas vezes, que as pestes, né, que as epidemias, que as guerras, que os fenômenos naturais, como terremotos, vulcões, não é? Vendavais, tufões, né? Furacões, que tudo isso fosse castigo de Deus. Claro, porque era algo grande demais, não havia uma explicação para esses fenômenos, e então só poderia ser provocado por Deus, e Deus estaria castigando os seres humanos por isso. Mas espera, para provocar tanta desgraça e tanto sofrimento, não é? Deus não poderia ser bom. Lembram quando a gente falava dos paradoxos de Epicuro? Se Deus pode tudo, sabe tudo e é bom, por que foi permitido o mal? Ou porque Deus não sabia tudo, ou porque ele não podia tudo, ou porque ele não é bom. Lembra? Agora, Agostinho vem dizer, de novo, ele é onipotente, pode tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo, e ele é bom, dele não pode vir o bem. Como é que vai ser resolvido isso? Não é? Então, se nós pensarmos em Deus provocar o mal, nós estamos tirando dele aquilo que é da sua própria natureza, que é o bem. Mas começamos aqui dizendo que o mal em Agostinho é o amor a si mesmo, ou seja, o amor egoísta, e o bem é o amor por Deus. Os homens que vivem para amar Deus formam a cidade de Deus. E os homens que vivem para amar a si mesmos formam a cidade dos homens. Ele escreve um livro chamado Cidade de Deus, em que ele vai falar desses dois tipos de cidade
e desses dois tipos de cidadãos. Só que é o seguinte, não é para pensar que a cidade de Deus é a pátria lá no céu, não. A cidade de Deus está aqui, como está a cidade dos homens. Os homens que vivem para o bem formam a cidade de Deus. Aqui são os cidadãos de Deus. E os homens que vivem para o egoísmo são os cidadãos da cidade dos homens, dos valores humanos, daquilo que para os homens egoisticamente é importante. Poderíamos usar um exemplo bem desse momento em que nós estamos vivendo. O mundo vive uma pandemia, a última pandemia que aconteceu foi a gripe espanhola, né? Então, ninguém vivo conheceu para contar como foi, assim contar ao vivo e a cores. Muito bem, é um momento então único para todos os que estão vivos, né? Esse momento único está suscitando uma nova forma de comportar-se, uma nova forma de sentir, uma forma nova de relacionar-se com os outros. Não é? Muitos estão tendo que ficar fechados dentro de casa, outros não se importam e saem nas ruas. Não é? Muitos perderam o seu trabalho ou viram as suas fontes de renda diminuir. Então, nós vemos diferentes formas de reagir a esta situação. Alguns estão encontrando, nesse momento, um chamamento para serem mais solidários. Sair de si, do seu conforto, para ir ao encontro daqueles que estão precisando. Então, campanhas estão sendo feitas, pessoas estão se mobilizando, estão usando o seu tempo, estão usando todas as suas capacidades para ajudar aqueles que precisam. As pessoas que trabalham, os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham nos hospitais, elas estão colocando em risco as suas vidas e as famílias, as vidas das suas famílias. Por outro lado, há pessoas que estão numa atitude de indiferença. Não me interessa, não me importa. Não me importa a vida das pessoas. Não é? Um grupo fez uma manifestação ontem em Brasília. Eles não estavam preocupados se estariam se contaminando uns aos outros e ainda carregaram um caixão, que foi um escárnio a todos aqueles que morreram e todos aqueles que estão pranteando as suas mortes. Uma pessoa foi filmada, ele foi comprar um remédio na farmácia, exigiram que ele usasse máscara, porque agora é uma obrigação legal usar máscara. E ele colocou a máscara em cima da cabeça e disse, eu estou usando máscara. A lei não diz onde eu tenho que colocar a máscara. E ele foi comprar remédio para o seu avô de 82 anos. Então, olha só, ele não estava nem um pouco preocupado de se contaminar e levar o vírus para dentro da sua casa, contaminar o seu avô. Então, nós temos as atitudes de empatia, de solidariedade, sensibilidade para com o outro e se mobilizar para ajudar aquele que precisa. Nós temos a atitude de indiferença. E nós temos aqueles que estão se aproveitando para ganhar, para lucrar. Então, um respirador que é desesperantemente necessário numa UTI para dar tratamento para uma pessoa com Covid-19,
que custaria R$ 5.500 sendo vendido por 55 mil. Né? Então, tem gente que está lucrando. Assim como em todos os momentos de desgraça na história, teve aqueles que enriqueceram com a desgraça alheia, a desgraça dos outros. Então, nós podemos aí mesmo perceber os que são cidadãos da cidade de Deus e os que são cidadãos da cidade dos homens, encaixando isso no pensamento de Agostinho. Mas a pergunta aqui que não quer calar é a seguinte: qual é a origem do mal? De onde vem o mal? O mal existe? Existe. Nós vemos o mal ao redor. Eu acabei de dar exemplos. Né? Quem lucra com o sofrimento e a morte dos outros, isso não é um sinal do mal nesse mundo? Não a epidemia, mas essas pessoas. Não é sinal do mal? Se existe o mal, qual é a origem dele? De onde vem o mal? Bom, eu dizia antes para vocês que é da natureza de Deus o bem. Então, Deus não criou o mal. Um ser em que só pode residir o bem não pode ser o criador do mal. Seria uma negação da sua própria razão, da sua própria natureza, da sua própria razão de ser. Então, Deus não pode, de Deus não pode vir o mal. Não pode. Então, essa questão está eliminada. Se é da natureza de Deus o bem, dele não pode vir o mal. Não, não vem o mal. Agora, o que vem de Deus só pode ser bom, porque Deus é bom, é da natureza de Deus o bem. Então, tudo que existe é bom. É bom. E o mal que seria, então? A ausência desse bem. A ausência de Deus. Entendeu o seguinte? Quando eu dizia que de Deus não pode vir o mal, vocês poderiam argumentar, não, mas o mal vem do demônio. O mal vem do demônio. Mas espera um pouco. Então, se de Deus vem o bem, e há um outro ser que ele dá origem ao mal, e bem e mal estão aí equiparados, nós temos dois seres iguais em potência, em capacidade, em poder. Seriam dois deuses. Ah, não, mas acontece que o demônio veio de Deus. Mas se ele veio de Deus, ele é criatura de Deus. E de Deus não pode vir o mal. Então, nós não podemos ter um ser do bem e outro ser do mal. Aí está a questão do maniqueísmo. E que estão nesse mundo brigando bem e mal, lutando. E nós estamos aí no meio dessa guerra. Um puxa a gente para o lado, o outro puxa para o outro. Não, eu não tenho culpa, porque foi o demônio que tomou posse de mim. Como? É fácil dar a culpa no demônio. Isso foi uma possessão demoníaca. Então, para Agostinho, não existe o demônio. Não pode existir o demônio. Não pode. Porque de Deus não pode sair o mal. Então, o que é o bem? O mal? O mal é uma ausência. O mal não existe. O mal não existe. Ele é ausência. Ausência de quê? Do bem. Do bem. Ausência. Vamos entender melhor isso. Pensem na luz. A luz existe. Aqui, nesse momento, da sala em que eu estou,
a luz. De onde que vem essa luz? Ela vem do sol. Então, eu sei o que é luz, sei de onde ele vem ali do sol. Existe a escuridão? Não, não existe. Não existe a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Se quando anoitece, o sol está do outro lado da Terra, a Terra virou, né? O nosso lado não está do lado do sol, o que nós temos é a escuridão. Mas essa escuridão é porque nós temos a ausência da luz do sol. Né? Mesmo a luz elétrica. Eu tenho a luz elétrica. Paulo, olha aqui. Vendo? Essa luz elétrica. A luz existe. Quando eu apago, não tem luz. A escuridão é uma ausência. É a ausência da luz. Eu sei de onde vem essa eletricidade. Ela vem da energia gerada numa hidrelétrica. Eu não posso dizer, existe a escuridão, porque ela viria de onde? O que estaria gerando a escuridão? Calor e frio é a mesma coisa? O calor, eu sei de onde vem. O calor é resultado de energia. Energia do sol, energia elétrica, de carvão, do fogo. O que é o frio? O frio é a ausência de calor. Isso é o frio. Então, o mal é a ausência do bem. Mas e esse mal que eu vejo no mundo? Como eu dei para vocês o exemplo do que está acontecendo na pandemia. Aquele que está lucrando, aumentando o preço dos produtos, não é? Aquele que está fazendo maracutaia para ganhar em cima da compra de produtos para os hospitais, esses aí, isso daí é mal. Mas isso não é produzido por ninguém fora deles. Isso é uma negação do bem. E quem é que nega? É cada pessoa. Não foi o demônio que fez. Não foi um espírito maligno que fez, não. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decidir conforme nosso entendimento. Aí vem a inteligência, lembra? E é do livre-arbítrio que vem o mal. O mal que é o quê? A ausência do bem. Quanto menos bem, mais o mal. Quanto menos perto de Deus, menos bem, mais mal. Porque Deus é o bem. Se você está perto de Deus, você está com o bem. Se você não está com o bem, não diga que está perto de Deus. Porque Deus é o bem. Não é? Perto de Deus só pode haver o bem. Quanto mais longe de Deus, menos o bem. Menos bem existe. Ou mais mal. Quanto mais longe da luz, maior a escuridão. Quanto mais longe do calor, maior o frio. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, porque é uma questão muito forte. A questão do bem, do mal, do livre-arbítrio. É importante e sempre nos vai ensinar muita coisa em todos os tempos. Não só lá no século V, em que viveu Agostinho, mas até aqui agora, no nosso tempo, no nosso momento. Então, gente, nós ficamos por aqui com Agostinho e na próxima aula nós vamos dar um salto histórico de vários séculos e vamos a um outro grande filósofo medieval, que é Tomás de Aquino. Então,
Por hoje, amados, nós ficamos por aqui, tá certo? Então, eu espero que vocês aproveitem bem esses pensamentos, revisem e tentem colocar algumas questões de vestibular para vocês tentarem responder e tentarem fazer uma autoavaliação. Se vocês compreenderam essa questão, na nossa próxima live nós podemos tirar algumas dúvidas.